Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Eu gostaria que hoje nós orássemos por motivos específicos, com orações intercessórias sobre a sociedade brasileira. Nós temos visto tantas mazelas, tantas notícias ruins. Então, nosso papel como igreja também, eu acredito ser ser esse, esse braço, essas mãos, essas bocas, esses olhos intercessórios. Então, eu gostaria de orar e ao decorrer dessa reunião, nós vamos ter alguns temas específicos que podemos orar. Amém? Então, vamos orar para a gente começar. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais essa oportunidade, ó Pai, de proclamarmos o teu reino, de olharmos para as coisas que o Senhor fez, para a natureza, para a nossa família, para as amizades, para rendermos graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, pelo teu sacrifício na cruz, pela provisão, pelo perdão dos nossos pecados, pelo amor, ó Deus, que o Senhor colocou no nosso coração. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui. Te agradeço, ó Deus, pela vida de todos aqueles que estão acordando, que estão indo para o trabalho, assim como também o bonde, ó Pai, por exemplo, que está indo para medicina fazer consultas, ó Pai. Eu quero que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia e que a sua mão, nós possamos ver a sua mão, ó Deus, em tudo que fazemos. Tudo que, quanto fizermos, ó Deus, possamos ver, ó Deus, os caminhos do Senhor, ó Pai, nos levando para perto, mais perto de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu falei aqui no começo, eu gostaria muito de que nós orássemos sobre a sociedade brasileira. Eu gostaria de começar orando pelo sistema prisional brasileiro. É, sabe-se que o sistema prisional brasileiro é cheio de incongruências, cheio de defeitos, que não cumpre o que deveria cumprir. Por exemplo, gasta-se mais com um preso do que com um estudante dentro de uma escola. Muitas das vezes, crimes hediondos não são punidos ou não são reeducados como deveriam ser. Eu gostaria que nós, hoje aqui, orássemos sobre esse tema. Sirlei, você pode orar? Sim, eu Sirlei, sabia. Pai. Eu sabia. Ok. Amém. Se eu Pai puder querido, orar por nós isso. te louvamos nessa manhã, te glorificamos, exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. É a tua palavra, Pai, nos ordena. Jesus corroborou essa ordem, esse mandamento, que nós o amássemos em primeiro lugar, acima de tudo, com todo o entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E de acordo com Jesus também, o segundo mandamento é que nós amássemos o próximo. E, Pai, o amar, papai, nos envolve, deve nos envolver em todos os sentidos. Caso contrário, papai, a partir de mim, como Paulo Paulo diz, eu sou o primeiro da fila, deve me envolver de todo o coração também. Porque se não amamos o próximo como que nós vemos, eu não posso. É uma mentira, é um engodo quando dizemos que amamos a Deus. Porque fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança. E Deus, o Senhor, deu seu Filho, o único Filho, santo, inculpável, inocente, para morrer por mim, para morrer por nós. Então, livra-nos, ó Deus, dessa mentira que muitas vezes habita em nosso coração, está enraizada em nosso coração, de
não amarmos de fato e de verdade o nosso irmão, não importa quem é. A tua palavra diz também, papai, que amar quem nos ama, gostar de quem nos gosta, quem gosta da gente, é muito fácil. Amar o inimigo é mais difícil. Amar aquele que está nas prisões, por trás das grades, é mais difícil. Muitas vezes, ou muitos, não, a maioria não conhece uma realidade prisional. E sabemos que não é só no Brasil, pai. Isso é no mundo inteiro. Por exemplo, papai, nós sabemos, estou dizendo com meus irmãos, que uma das maiores populações carcerárias está nos Estados Unidos, que é considerada uma nação cristã. E também lá, e outras nações, mas no Brasil, papai, nosso sistema prisional é falho, falido, porque realmente não ressocializa o prisioneiro. Pelo contrário, ali, papai, há um recrudescimento do crime, porque despersonaliza o preso, papai. Nós sabemos disso. E nós vivemos como se esses párias, para nós vivemos como se fossem párias, uma subcasta que não merece nossa atenção, o nosso amor. E sim, papai, como o JP disse, gasta-se muito mais com preso do que como estudante ou como assalariado. Mas a culpa não é dele, a culpa é do sistema, a culpa é essa legislação tão grande, tão caolha. Ô Pai, ajuda-nos como cidadãos a escolher nossos representantes nos poderes, papai, e busquemos pessoas que nos representem para que, de alguma forma, na ponta dessa fila, os presos, que são nossos co-cidadãos, que precisam, sim, de uma ressocialização através até da punição, que muitas vezes é didática, ou deveria ser didática, papai. O pai fala aos corações de todos aqueles que operam nesse sistema, papai, dos juízes, promotores, agentes penitenciários, policiais, papai, que muitas vezes, as mais das vezes, tratam os presos com tanto desdém ali numa faca de loucos. Nós não sabemos na carne, talvez alguém saiba, talvez alguém tenha passado por essa experiência e sabe quanto massacrante está entre aquelas grades. E isso transforma o homem, papai, que vai ali para não ser punido, ou mais do que punido, ser didaticamente ressocializado, a se sentir como gente. Mas eles são animalizados ali, papai. Ô, pai, apera nossos corações, fala ao nosso coração, dá as oportunidades de alguma forma de participarmos desse processo de resgate da humanidade desses nossos concidadãos. É difícil pensar assim, papai, mas nós vivemos numa bolha de conforto, todos nós a partir de mim, e muitas vezes passamos tempos sem lembrar que existem pessoas, gente, que estão morrendo ali, morrendo literalmente, socialmente, como gente, como ser humano, dentro daquelas grades massacrantes, horríveis. Ô Pai, eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo alcance essas pessoas, que use pessoas para servir de instrumentos para resgate dessas pessoas. Oramos pelos presos, pelos prisioneiros, não importa de que classes forem, de crime, de delitos, mas que Teu Espírito haja ali e que o Senhor nos use da maneira que o Senhor quiser, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito Amém. obrigado. Agora eu gostaria de orar sobre a educação no Brasil. Sabe-se que a educação a nível superior são a questão pública é uma educação que é referência, mas a educação de nível fundamental, nível médio, muitas das vezes deixa a desejar em qualidade, em investimentos.
e como se é feito essa gestão no Brasil. Nós sabemos que não é todo mundo que pode pagar uma escola particular para seus filhos, não é, são todos os brasileiros que têm essa condição. Então, existe as escolas públicas, as escolas municipais, as escolas estaduais e até federais, algumas, mas que deixam a desejar no quesito de educação, no quesito de levar esses jovens, essas crianças, esses adolescentes para esse caminho da educação, esse caminho que, na minha visão, é um caminho que vai prosperar o país. Então, eu gostaria que, se a Bruna estiver ouvindo e puder, se ela puder orar sobre isso, sobre a educação no nosso Brasil. Bom dia, posso sim. Amém. Pai querido, nós continuamos em tua presença, Senhor. Gratos por mais um dia, mais uma manhã. Gratos porque nós todos aqui tivemos acesso à educação de diferentes formas, mas obrigada porque o Senhor criou a escola, os professores, o sistema de educação no Brasil, com todas as suas falhas, com todas as suas limitações. Nessa manhã, Deus, eu te peço em especial pela vida dos professores, que é uma das classes mais adoecidas quando se trata de saúde mental aqui no Brasil. Creio que por várias questões, mas como o Serlei mesmo disse, a maior parte delas diz respeito às falhas do Estado. Nos ajude, Senhor, neste ano, ano de eleição, a nos dedicarmos, Deus, a pesquisarmos sobre o que cada político em que a gente for votar defende sobre a educação, porque talvez ali Deus esteja, de certa forma, a solução, sim, para muitas mazelas do Brasil. Te louvo, te agradeço pelos professores que estão conosco lá na VID, tem sido desafiador. Eu ouço relatos todos os dias da minha irmã, que é professora, na educação das crianças. Deus, te peço pela vida dos pais também, Senhor, que o Senhor dê sabedoria na educação dos seus filhos, para que sejam cidadãos do bem, principalmente os cristãos, Senhor. Para mim é inadmissível ter tantas queixas, tantos problemas de filhos de cristãos, que de escolas que se dizem cristãs, que não têm conseguido, têm falhado, Jesus, mas clamamos e pedimos pela tua misericórdia, Deus, pela tua sabedoria, para que o Senhor levante mesmo gente capacitada para treinar, para auxiliar, Deus, para orientar os pais, as crianças, os professores que estão cansados. Nos ajude, Deus, enquanto igreja, a entendermos também a nossa função dentro da educação, porque eu acredito que o Senhor nos chamou para atuar em todas as esferas da sociedade, e a educação é uma delas. Nos dê sabedoria, Deus, aponte caminhos. Clamo, Deus, pela tua misericórdia, pelos milagres do Senhor na educação, porque por vezes eu acredito que é só uma questão de milagre mesmo, Deus. E nós te entregamos as escolas de Uberlândia, te entregamos nossas crianças, cada escola em que elas estão, livra, proteja, mas dê sabedoria a nós adultos, para ajudar, Deus, as nossas crianças que estão nas escolas a serem luz também. Mas para isso a gente precisa ensiná-las a serem luz. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Bruna. Amém. Amém. Muito obrigado. Agora eu gostaria de continuar orando também nesse tema, mas pelas crianças. Cada vez mais no Brasil, as crianças são cada vez mais cedo expostas à sexualização, às redes sociais que desembocam nessa sexualização da mente da criança cada vez mais cedo. Eu gostaria que nós, como igreja, nós orássemos sobre isso essa manhã, sobre intercessão sobre essas crianças, sobre fazermos a diferença. Nós sabemos que na nossa igreja nós temos o Lagar, a ONG Lagar, o Sábado Luz, e eu gostaria que a Angélica, se ela puder orar sobre isso.
Vamos lá. É, hum, Aline, você consegue orar sobre isso? Aline Matias? Consigo. Amém. Muito obrigado. Senhor, obrigada, por mais um dia que estamos aqui, Senhor, reunidos em oração, em clamor, Pai, podendo ter esse momento contigo e com os nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui. Pai, da mesma forma, eu te agradeço, Senhor, porque ainda existem lugares que pensam nesse cuidado, Senhor, com os jovens, com as crianças, Pai, que hoje em dia tem sido tanto alvo nas mídias sociais de abusadores, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, pelo lagar, pelo Sábado Luz, Senhor. Te agradeço pelas pessoas que estão ali, que estão trabalhando, que estão se dedicando, e por várias outras ONGs sérias, Senhor, idôneas, que têm essa responsabilidade também. Nos ajuda, Senhor, como missionários do Senhor, como cristãos, como pais, como tios, como pessoas que o Senhor coloca o teu Espírito Santo no nosso coração e nos ensina o que é maldade, a direcionar esses jovens para algo que realmente importa. Nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos, coloca em nós prioridade nossos filhos, Senhor, para que o tempo que a gente acha que eles estão dando sossego quando a gente dá um celular ou deixa eles numa TV, que a gente entenda que esse tempo é um tempo que a gente pode passar com eles ou dar uma atividade que realmente valorize, Senhor, o intelecto ou qualquer outra coisa, mas não dar uma tela de celular, porque até em desenhos, né, a gente consegue ver hoje, identificar que tem coisas que não devem, né, que está sendo explícito em músicas, em desenhos animados, em historinhas, camuflados, Senhor. Tem muita coisa camuflada. Eu peço que o Senhor blinde a mente, Senhor, dessas crianças, Senhor, que estão sendo usadas, abusadas, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor faça a tua justiça sobre a vida desses abusadores e pessoas que estão agindo de má fé e causando tanto mal, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Aline. E continuando, eu gostaria de orar sobre esse final de semana. Eu vi uma reportagem, um vídeo muito preocupante, um caso de uma diocese no Nordeste. Não vou me lembrar agora a cidade específica, mas de casos de abuso sexual, de estupros, de pedofilia dentro do magistério dessa igreja. Sabemos que de quando em vez explodem casos como esse, explodem e vêm à tona, vêm a público casos como esse de sejam padres, sejam bispos, sejam pastores, sejam discipuladores ou qualquer que seja a nomenclatura da liderança, que se aproveitam, que são lobos vestidos em pele de cordeiro, e se aproveitam da fragilidade das pessoas, de crianças, de mulheres e até de homens também. Pastor Alan, se o senhor puder orar por isso, intercedendo sobre esse tema, por favor. Abriu aqui o microfone? Sim, senhor. Abriu? Ok. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai,
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, dos profetas maravilhosos que nos ensinam no Velho Testamento. O Senhor é Deus também, Rei dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, de tantos irmãos e irmãs que fizeram parte aqui na terra desse ministério pastoral, profético, eclesiástico, religioso, o que seja, mas gente que tomou a frente de coisas espirituais, como nós aqui da Vide, né? Os 7 pastores, Saulinho, eu e os demais, como pastores do Compás, nós nos reunimos na terça, cerca de 40, como líderes, como o Cirlei, o Bonde e outros, ó Senhor, da nossa igreja e de outras igrejas. Senhor, é muito triste e nós dizemos ao Senhor e nos desabafamos com o Senhor, eu me desabafo com o Senhor, é muito triste perceber pessoas que estão nesses cargos e aproveitam dos menores que nem entendem quase nada ou nada, de nada. Então, Senhor, só o Teu Espírito é que pode mudar situações. Então, essas más notícias que o João ouviu, eu não sei do que se trata ainda, mas a gente aqui não fica sabendo de tudo, mas o Senhor sabe de tudo. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor unja esses homens e mulheres para que, na sua unção, busquem a melhor escolha, que é a escolha do carinho, do amor verdadeiro, do estudo, do aprender para ensinar com amor as criancinhas e os menores. Senhor, nós sabemos que a tua palavra nos diz que os escândalos virão, mas nós sabemos que o Senhor é soberano. E o Senhor é o Deus amoroso, misericordioso, bondoso, que olha e protege a cada um. Então, em nome de Jesus, Senhor, por favor, além de ungir essas pessoas de liderança, principalmente sobre crianças e adolescentes, que o Senhor proteja todas as crianças e os adolescentes dessas pessoas malignas e que, em qualquer situação, o Senhor intervenha através de outras pessoas, enviando na hora um anjo para fazer alguma coisa ali, movendo alguma coisa, para que isso seja amenizado. Porque no tempo certo, o Senhor cuidará do julgamento desses casos também. Obrigado, Senhor, porque nada está fora dos teus olhos. Então, por favor, Senhor, intervenha nesse mundo tenebroso, nessa época tão difícil, tão exposta. Intervenha, Senhor. Vem e faz a tua bondade prevalecer. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito Amém. obrigado, pastor Alan. Obrigado. E, consequentemente a isso, eu gostaria de orar também sobre as mulheres. Sabemos que o Brasil é um país que tem uma realidade muito dura de violência contra a mulher. Nesse governo agora temos taxas altíssimas de feminicídio, de violência contra a mulher. E muitas das vezes, enquanto igreja, dentro das igrejas, mulheres que sofrem esse tipo de violência, dentro de seus casamentos, são caladas ou são silenciadas.
tanto dentro da igreja como também fora, né? Gostaria que, vamos ver, se a Lorena Lima conseguisse orar sobre isso, se ela estiver ouvindo. Acho que não. É, Kátia, Cristina, você consegue orar? Bom dia, consigo. Bem, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia, pelo grande amor e a bondade do Senhor que nos alcançou, Pai. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, com esse pedido de oração, Senhor. Quantas mulheres, ó Pai, nesse dia, nessa hora, Senhor, têm sofrido violência, violência física, psicológica, emocional. Jesus, nós queremos apresentar elas ao Senhor, Pai, pedindo que o Senhor envie o teu socorro em favor dessas vidas, ó Pai, nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, quanta violência, Senhor, contra as mulheres, ó Pai, a tua palavra diz que nós somos o vaso mais frágil, Jesus. O Senhor nos ajude, Senhor, como esse vaso mais frágil, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abra os olhos espirituais, Senhor, desses homens, ó Pai, desses jovens, ó Pai, que tem um relacionamento, Pai, que tem vivido dessa forma, Pai, uma violência dentro das casas, ó Pai. Senhor, que haja conversão, Senhor, que haja temor do Senhor, Pai. Nós clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu socorro, Pai, em nome de Jesus, em favor dessas mulheres. Ó Pai, que essa onda de violência, Senhor, faça cessar no nosso país, Deus eterno. Tem misericórdia, Senhor, das mulheres, ó Pai, do nosso país. Senhor, em nome de Jesus, todos os dias, ó Pai, a gente vê notícias, ó Pai, de mulheres sendo mortas, ó Pai, por ex-maridos, ó Pai, ex-namorados, ó Pai. Quanta tristeza, quanta violência, Senhor. Mas como igreja nós clamamos ao Senhor, Pai. Que o Senhor intervenha, Senhor, nesse assunto, Senhor. O Senhor intervenha em favor, Pai, das mulheres, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa manhã, Pai, humildemente na tua presença, Senhor, em favor, Deus eterno, das tuas filhas, ó Pai, que têm sofrido, Senhor, mesmo, ó Pai, no nosso meio, Senhor, quantas sofrem, Senhor, caladas, ó Pai. Que o Senhor intervenha, Senhor, em favor das tuas filhas nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Agora, para caminharmos para a reta final da nossa reunião, eu gostaria de falar um pouco sobre o que eu tenho refletido nesses últimos dias, nessa última semana. Eu tenho refletido muito sobre os meus olhos, sobre para onde eu tenho olhado, o que eu tenho visto, onde eu tenho percebido Jesus na minha vida, onde eu tenho aberto os meus olhos para que eu possa ver para onde Jesus quer que eu olhe. Hoje em dia, nossos olhos estão muito cegos ou cegados por causa da tecnologia e nossos olhos são doutrinados e educados cada vez mais com a tecnologia a nós tirarmos as nossas próprias conclusões. Quantas vezes a gente entra no Instagram, a gente vê um vídeo e seja cristão ou não, seja falando de Bíblia ou falando de coisas do dia a dia, a nossa primeira reação é tirar um julgamento daquilo. Quantas das vezes isso nos cega e polui a nossa visão de maneira tal que quando vamos aproveitar algum momento com a nossa família, nos sentar à mesa ou olhar para a natureza, para contemplarmos a criação de Cristo, nós somos cegados por causa disso. A nossa visão fica turva e nós não conseguimos ver aquilo que Jesus quer que nós vemos. E assim também os problemas da vida, as mazelas da sociedade que nos deixam ansiosos.
E eu tenho pensado em, e pensado, e pensado muito sobre isso. E eu não sei qual pensador que fala isso, mas existe uma frase que fala que o pensar é a doença dos olhos. Às vezes, Jesus quer que nós olhamos, mas nós estamos tão ocupados em pensar que não conseguimos olhar, não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Só conseguimos perceber a nossa dor, a dor, a dor do nosso próprio umbigo e conseguimos esquecer do nosso irmão que às vezes está sentado na mesa de domingo. Nós estamos tão condicionados a julgar, a nos auto-perceber o nosso próprio ego, refletindo na pessoa, nós conseguimos sentar na mesa durante 30, 40 minutos, uma hora, e não conseguimos perceber o nosso irmão. Então, eu estava lendo esse final de semana sobre Lucas 24, eh, Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, e isso me, me, me encanta, porque nas entrelinhas da palavra de Deus sempre existe muita riqueza e muito alimento. E eu fiquei pensando e imaginando, porque Jesus certamente não estava com uma máscara, não estava com o rosto tampado. Jesus provavelmente não tinha tirado a barba ou não tinha mudado a sua feição, a sua face. Ele tinha ressuscitado e estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. E eu me peguei imaginando, por quê? Por que que os discípulos não conseguiram perceber, não conseguiram ver que Jesus estava caminhando com eles? Por quê? Isso me tomou, me tomou um certo tempo e tem me tomado até agora. E eu acredito que esses discípulos estavam tomados de tanto medo, de tanto, de tantos problemas que tinham acontecido naqueles dias em Jerusalém, que tanto que Jesus pergunta para eles o que eles estavam conversando, e eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. E eu fiquei pensando nisso. E no versículo 30, Lucas 24, versículo 30, quando eles chegaram em casa, eles já tinham chegado em Emaús, tinham se assentado à mesa, e no versículo 30 ele vai falar assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Nossa, então aqui eu acho que eu tive a resposta. Quantas vezes a gente vai de encontro ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia com tanta fome, com tanta sede, e até existe uma pregação que o Paulo Júnior ele fala, ele aconselha para nós nos assentarmos à mesa sem fome, para apenas partilharmos o pão, para apenas é, enjoy, aproveitarmos a comunhão, aquilo que Deus fez. E quantas vezes nós, no dia a dia, no nosso trabalho, nós estamos com tanta sede, com tanta fome de matar esse leão, que temos que matar um leão por dia, que nós nos esquecemos e os nossos olhos são cegados por causa disso. Eu gostaria que você refletisse essa manhã, refletisse sobre como você tem encarado o seu dia a dia, como seus olhos estão encobertos por alguma coisa, pelos seus problemas do dia a dia, pela vontade de matar o leão do dia,
e nós não temos visto Jesus caminhando conosco no caminho de Emaús, de volta para nossa casa, seja buscando os seus filhos, seja indo para a igreja, seja voltando do trabalho, ou indo para o trabalho, ou indo almoçar. Você está encarando seu dia a dia? Eu gostaria que você refletisse nesse momento, porque Jesus, eu creio que a partir de que nós conhecemos Jesus, somos batizados pelo Espírito, os nossos pecados são lavados pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo do Senhor entra no nosso coração e nós temos a consciência viva que nós não estamos mais sozinhos, mas os nossos olhos são cegados, a nossa mente é cauterizada e nós somos condicionados a pensar em nós mesmos, cada vez mais. Quantas vezes Jesus está caminhando conosco? Quantas vezes Jesus nos quer direcionar a olhar para um pobre, um cego e nu, porque os olhos de Jesus estão voltados para essas pessoas. Quantas vezes o nosso coração e a nossa mente está cegada, assim como o desses discípulos que caminharam por tantos quilômetros, são horas de caminhada. Eles caminharam horas do lado de Jesus e não conseguiram perceber. Então, eu gostaria que você hoje, você que está indo para o trabalho, você que vai ainda trabalhar, fazer as coisas do seu dia, matar o seu leão, que você possa matar o seu leão, sim, com força, com determinação, com aquilo que Jesus colocou no seu coração, com amor, com devoção, a devoção do dia a dia, a devoção do dia, da vida na vida, mas que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus, para que você possa ver o próprio Jesus no seu dia a dia. Então, eu gostaria de orar por isso, entregando tudo aquilo que oramos, tudo aquilo que refletimos essa manhã, e que você possa, em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus, que os seus olhos possam ser abertos essa manhã, que você possa olhar para o lugar certo. Amém? Senhor, te entregamos todas as orações, tudo aquilo que oramos, tudo aquilo que intercedemos, tudo aquilo que agradecemos essa manhã. Nós não sabemos orar como convém, ó Deus, mas o Senhor, ó Deus, nos ensina. O Senhor pode nos ensinar. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem as orações perfeitas, aquele que tem todo o desejo, que é satisfeito em si próprio. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Deus, pelo teu sacrifício. Te agradecer, ó Deus, pelo teu amor que é colocado no nosso coração. E por causa disso, ó Pai, e somente por causa disso nós podemos amar. Nós te agradecemos, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor, assim como aquele cego, ó Pai, o Senhor cuspa no chão, coloque lama nos nossos olhos e e depois disso que nós possamos lavar os nossos olhos e podemos enxergar, podemos perceber, não somente olhar, Pai, não somente olhar, mas possamos, ó Pai, juntos, ó Pai, como igreja, como comunidade, como irmãos em Cristo, ó Pai, possamos perceber, ó Deus, o pobre, o cego, o nu, não somente em questões financeiras, ó Pai, mas em questões emocionais, questões físicas, questões, ó Pai, das mazelas do dia a dia, ó Pai. A começar de mim, ó Deus, passando pelos meus irmãos, ó Pai, possamos, ó Deus, ter os nossos olhos abertos, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai. Que possamos ver, ó Pai, o Senhor caminhando conosco, ó Pai, no nosso dia a dia. Nos livra, ó Pai, de assentarmos à mesa com o Senhor e não percebemos o Senhor, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te Amém, abençoe, João. te dê um dia maravilhoso na presença dele, que
mesmo com as adversidades da vida, mesmo com as dificuldades da vida, você possa perceber o Senhor caminhando de volta para Emaús, do seu lado, amém? Deus abençoe.